Bom, o tema da mensagem é um casamento para a glória de Deus. Como nós vamos falar, a respeito do namoro, onde o tema é exatamente o mesmo, só que a única coisa que muda é de casamento para namoro, que seria um namoro para a glória de Deus, eu achei também necessário a gente comentar a respeito do casamento. Antes de falar de namoro, pois quando a gente consegue compreender o peso que o casamento tem, a importância que o casamento tem, a gente começa a namorar de uma forma diferente, né? Mas eu gostaria de começar com o texto de Gênesis 2, do 18 ao 25. E o texto diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós vemos em Gênesis, principalmente no capítulo 1, que todo final do dia, quando Deus terminava alguma de suas criações, ele dizia que era bom. Mas, quando Deus cria o homem, ele diz que não é bom. E qual o motivo disso? Porque faltava algo. Deus enxerga que a solidão de Adão não era boa. Além disso, ele dá a Adão a experiência da solidão antes de supri-lo de alguma forma. Deus poderia ter criado os dois juntos, Adão e Eva, mas deu a Adão primeiro a solitude, antes de dar a ele a completude. Ser casado, irmãos, é melhor do que ser solteiro. Isso a própria Bíblia nos ensina, porque Adão solteiro não era bom, e o que se tornou bom foi Adão e Eva. No princípio de todas as coisas, quando Deus cria o mundo, ele também cria o casamento. E afinal de contas, o que é o casamento se não um compromisso? Nós vamos diante de um juiz e de testemunhas para declarar o nosso amor e fidelidade um ao outro, independentemente do que aconteça. Eu vou diante de um representante do Estado Civil e de testemunhas fazer um acordo de entregar a minha vida a você, ao passo que minha certidão de nascimento se torna um mero rascunho. Se depois de casado nós precisarmos apresentar documentos formais para fazer, uma faculdade, por exemplo, nós entregaremos a nossa certidão de casamento. É isso que irá ser pedido ou solicitado a nós, não mais a de nascimento, porque a sua vida, a nossa vida, se tornou do nosso cônjuge. E nunca mais você será para o Estado uma pessoa solteira. Ou você será casado, ou divorciado, ou viúvo. Solteiro você nunca mais será, porque você entregou a sua certidão de nascimento, ou seja, a sua vida, à sua esposa ou seu marido. E diante de pessoas que assinam como testemunhas, um juiz com poder perante o Estado e as leis nos declara então pertencentes um ao outro. E depois de nos declarar marido e mulher, então ele nos concede a permissão de selarmos esse compromisso com um beijo, com a famosa frase, pode beijar a noiva. E é interessante pensar nessa permissão, nesse poder beijar a noiva, que quem nos dá essa permissão de beijar uma mulher ou um homem é uma autoridade do Estado diante de testemunhas, só depois de nos declarar marido e mulher. Porque agora ela se tornou minha e eu me tornei dela. Ela não é mais filha de alguém, ele não é mais filho de alguém, e sim mulher de alguém, e sim o homem de alguém. Nós precisamos entender o beijo, o peso que o beijo representa no matrimônio. O beijo representa a primeira troca de saliva e DNA entre pessoas que até então não se pertenciam, se entregando a quem agora elas pertencem. É como um dono de uma loja de carro, entregando a chave nas suas mãos após você assinar o contrato de financiamento.
Eu não preciso mais da supervisão do responsável pelo carro, como em um test drive, por exemplo. Eu não preciso mais devolver ele à concessionária após dirigi-lo por alguns momentos, pois agora ele pertence a mim. Da mesma forma é o casamento. Nós pertencemos um ao outro e agora não precisamos mais de permissões, pois depois de nos ter declarado marido e mulher, toda a permissão nos foi concedida. E Gênesis também vai nos dizer, no versículo 25, ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora nós precisamos pensar por que eles não se envergonhavam. Porque, irmãos, o meu corpo se tornou dela, o meu corpo se tornou dele. Então, eu entrego o meu corpo a quem entregou a sua vida por mim. Lembra que eu falei sobre a certidão de nascimento? Quando nós entregamos a certidão de nascimento, nós estamos entregando a nossa vida à nossa mulher ou ao nosso marido. Então, e só depois disso, nós entregamos os nossos corpos a quem nos entregou a sua vida. No casamento, o nosso cônjuge conhece a nossa nudez, que é a nossa vergonha. Conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos defeitos. E mesmo assim, todos os dias precisamos escolher amar. Deus cria um relacionamento que espelha exatamente o seu amor. Deus não criou o casamento aleatoriamente, só para que a gente satisfaça os nossos desejos apaixonados. Mas Ele cria com uma linguagem onde Ele nos ensina todos os dias a amar apesar dele, a amar apesar de mim. Deus escolheu amar ao invés de nos consumir com a sua santa ira. Que nós possamos todos os dias escolher amar a quem fizemos um juramento de fidelidade e permanência. Nós começamos a entender que nós nos tornamos alguém que é completo quando nós casamos. Deus criou um relacionamento onde o homem se torna completo quando encontra sua mulher. Como o dia, só se torna o dia com o sol posto. O dia só faz sentido quando o sol surge junto com ele. O homem foi criado do barro, mas a mulher foi criada do homem. Porque o que Deus queria mostrar ao homem é que sua mulher não era parte dele somente, mas a sua mulher era ele. Sua mulher tornava o não era bom em algo que Deus se agrada. Adão viu em Eva não somente sua mulher, mas alguém que o tornava quem ele era por completo. Se o nosso casamento não está estruturado nas Escrituras, a nossa família nunca vai estar. E o que as Escrituras nos ensinam a respeito do casamento? Nós lemos em Gênesis, pela declaração do homem, conseguimos entender que o homem disse que essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E por essa razão, o homem deixa pai e mãe e se une a ela, tornando-se os dois uma só carne. A razão é essa. A razão é que o homem reconhece que ela torna quem ele é por completo. É por essa razão eles se tornam um. A minha esposa, ela não é parte de mim. A minha esposa sou eu. O meu marido, ele não é parte de mim. O meu marido sou eu. Nós somos um. Nós somos uma só carne. Se nós fôssemos hoje no centro da cidade e perguntássemos a todas as mães casadas que a gente achasse o que ou qual era a coisa que elas mais amavam na vida naquele momento, provavelmente 99% daquelas mães casadas iriam responder que eram seus filhos. E talvez 1%, e muito raramente, e com talvez muito grande, 1% responderiam que eram seus maridos. E sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia nos mostra o quão incapazes nós somos de amar a nós mesmos. Porque se eu não amo o meu cônjuge, eu não amo a mim mesmo, porque ele sou eu. É muito mais fácil eu amar quem eu gerei do que amar quem me ajudou a gerar. Nós amamos o chocolate, por exemplo, mas alguém lembra das pessoas que foram responsáveis por fazer esse chocolate chegar até a nossa boca? É muito mais fácil nós amarmos uma casa do que o arquiteto. Somos enganados pelos nossos olhos, essa que é a verdade. Porque, infelizmente, a nossa alma almeja o que nos dá mais dopamina. Provérbios vai nos dizer que se nós queremos pôr os olhos naquilo que não é nada, nós certamente teremos perda, porque as riquezas criam asas como a águia que voa pelos céus. E quando nós colocamos os nossos olhos
em coisas que não nos dão a verdadeira certeza que nós precisamos ter do amor, aquilo voará como a águia no sol. Nós precisamos enxergar que o nosso casamento é o lugar onde nós encontramos o verdadeiro amor. Porque a Bíblia nos ensina que a linguagem de Cristo para com a igreja é a mesma do marido para com a sua mulher. A Bíblia usa a mesma linguagem. Deus usa a mesma linguagem usando o casamento como um exemplo no Antigo Testamento, se referindo até mesmo ao povo de Israel como prostituta, porque estava traindo a quem eles pertenciam, Deus sendo a figura de marido. É interessante pensar nisso, de Cristo sendo o marido e a igreja sendo a sua noiva, porque quando nós pensamos em Cristo, nós vemos que Ele amou a nós independentemente de nós, como diz em Romanos 5,8. Cristo deu a sua vida por alguém que o negou 3 vezes, como diz em Mateus 26,34. Cristo deu a sua vida por alguém que lhe deu vinagre ao invés de água, como diz em Mateus 27,48. Cristo deu a sua vida por alguém que amava mais ao seu Pai do que a Ele, como diz em Mateus 8,21. Nós, homens, precisamos amar independentemente da escolha das nossas esposas, pois elas são suscetíveis a ceder às emoções mais do que a nós. E quando tudo estiver difícil, é nesse momento que nós precisamos dar a nossa vida, pois foi no momento mais difícil em que Cristo escolheu morrer por nós. E a Bíblia também nos ensina que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida, em João 15,13. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro, como diz em 1 João 4,19. E de que forma Ele nos amou? Dando a sua vida por nós, conforme Gálatas 1,4. Sabe quando aquelas 99% das mulheres que amam seus filhos vão começar a responder que amam mais aos seus maridos? Quando nós, maridos, amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, conforme Efésios 5,25 nos ordena. A culpa das mulheres hoje amarem mais aos seus filhos do que aos seus maridos não são delas, mas nossas. Nós, como maridos, temos falhado em amar as nossas esposas como Cristo ama a sua igreja. Pois elas, irmãos, só vão amar a nós quando nós amarmos elas primeiro, da mesma forma que Cristo ama a sua igreja. Infelizmente, hoje, muito por consequência da maneira que tem se vivido o namoro, o casamento cada vez mais perdeu o seu brilho. E antes, o que era o sonho de toda moça jovem se tornou o seu maior pesadelo. Nós fazemos tudo ao contrário do que a palavra de Deus nos pede e entramos em um casamento sem sabedoria nenhuma. A gente perde tempo no namoro despertando desejos apaixonados e nos esquecemos de fazer o que nós deveríamos fazer no namoro, que é pensar e conversar muito sobre como será o nosso futuro relacionamento. Nós construímos para nós problemas que não éramos para nós termos. Nós não estabelecemos muito claramente como vai funcionar o nosso relacionamento. A gente se planeja, se organiza financeiramente acerca do casamento, acerca das festas, mas nós nos esquecemos de focar naquilo que é principal, que é a relação. Como nós vamos lidar com os problemas quando eles surgirem? Mas, infelizmente, nós saímos entrando em qualquer casamento feito maluco, sem se organizar, sem ter conversas claras acerca das coisas que irão surgir à frente de nós. Hoje em dia, as pessoas se casam de qualquer jeito e não estão nem aí para a vida delas. E quando os problemas surgem, acham que conselho de pastor vai simplesmente resolver todos os problemas dos seus casamentos. Família, irmãos, é coisa séria. E se você vai entrar nesse tipo de relacionamento, nós precisamos levar isso muito a sério e não ficarmos nos entregando a qualquer um, se divertindo como crianças em um parque de diversão. E nós precisamos também entender que o casamento não é um lugar de idolatria, pensando que eu vou casar porque lá eu vou ser feliz, eu vou casar porque lá eu vou encontrar prazer, eu vou casar porque lá vou encontrar meu sentido de vida. Nós não podemos projetar coisas no casamento que nós só podemos projetar em Cristo. E quando a gente casa e quebra a cara, é porque nós depositamos uma expectativa no casamento que deveria estar depositada em Cristo Jesus. Nós precisamos entrar num casamento com o coração disposto a perdoar. E eu vou ser mais incisivo.
Nós precisamos entrar num casamento com o coração disposto a perdoar até mesmo um adultério. Nós sabemos que a Bíblia dá base para o divórcio quando a questão é adultério. Mas se nós não entramos em um casamento com o coração disposto a perdoar os nossos maridos e esposas, nós jamais entenderemos o que é de fato o amor dentro de um casamento. A minha esposa peca contra mim constantemente e eu peco contra ela constantemente. Se nós não estivermos dispostos a nos perdoar todos os dias, o nosso casamento nunca vai durar. Não existe nada que o seu marido ou a sua esposa possa fazer contra você que seja maior do que a ofensa que você cometeu contra o Deus vivo. Cada martelada naquele prego, cada chibatada dada em Jesus, cada pressão dos espinhos em sua cabeça, cada ferida latejante, cada respirada dolorosa, eram nossos atos de ofensas sendo pregados contra o Deus vivo. E a sua resposta a isso foi nos amar. A base da nossa fé é o perdão, porque Cristo, na cruz, orou para Deus, não pedindo para que Deus fulminasse aqueles que estavam ferindo, mas para que Deus os perdoasse. Um casamento para a glória de Deus é um casamento de pessoas que se perdoam e escolhem todos os dias se amar.